expressão, aleluia, eu estou contigo, pode ter certeza que você não deve temer. Amém? A nossa meditação aqui vai no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3, e o versículo de número 20, 21, 26 e 27, que fala sobre um servo de Davi por nome de Joabe. Aleluia, Joabe. Capítulo de número 3, 2 Samuel, versículo de número 20, 21, 26 e 27, que diz assim a palavra do Senhor. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com eles. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Versículo de número 26. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, pela quinta costela, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Amém? Louvado seja Deus. Missionária Jamile, vamos buscar ao Senhor por essa poderosa palavra. Senhor nosso Deus, amado Pai, diante da tua presença, estamos aqui reunidos, ó Deus, e agora na meditação da tua palavra, eu peço ao Senhor para falar com o teu povo, abrir o nosso entendimento e manifestar o teu poder. Uma palavra, meu Deus, quase nunca pregada, mas sempre vivenciada. Eu peço ao Senhor que nesta noite possa falar com cada um, pois quando tu falas conosco, o fogo se acende e queima e faz cada um de nós ser um novo crente, um novo cristão, um novo servo, uma nova serva. Que nessa noite o Senhor possa nos renovar pela tua palavra, fazer o que a tua palavra te apraz, que ela diz que não volta para ti vazia, mas que em nome de Jesus o Senhor possa manifestar o teu poder. Chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. O pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, o verbo encarnado, Jesus Cristo de Nazaré, a própria palavra que deu vida a tudo, pois Deus com a sua palavra criou tudo e todos, e essa palavra tem nome. Ela sempre esteve assentada à destra de Deus Pai, e ela é o cordeiro que foi imolado desde a fundação dos séculos, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o ungido, o Cristo Salvador, o nosso Deus. E a Bíblia vai falar, aleluia, de acordo com essa palavra, que é justamente um servo de Davi, que vai apresentar para nós um quadro, um estágio, aleluia, de uma deslealdade tamanha, que pode para nós apresentar a primeira característica de alguém desleal. Você vai anotar aí em seu caderninho, na sua mente, no seu celular, vai printar, vai comentar, vai fazer o que você quiser. Você só não pode esquecer de que quem age como Joabe agiu
é alguém desleal. E o que foi que Joabe fez, evangelista? Eu acabei de ler a mensagem. A Bíblia diz que Davi faz uma aliança com Abner. E o homem, por nome de Abner, que faz a aliança por Davi, chega à casa dele. Davi faz um banquete para Abner. E a mensagem que Abner diz a Davi é essa: eu vou me levantar, eu vou juntar rei, eu vou juntar Israel todo, eu vou arrumar aliança para você, tu vai reinar em paz, e tudo que a tua alma desejar vai acontecer. Essa foi a mensagem que Abner trouxe para Davi. E eu não quero aqui colocar em mérito a pessoa de Abner. Eu não quero trazer aqui a vocês quem é Abner, ou quem deixou de ser. Pelo contrário, eu só quero que você coloque em mente agora quem é Davi e quem é Joabe. Joabe é um servo de Davi. Joabe é alguém que gere, que chefia, que comanda o exército que Davi tinha sobre suas mãos, sob o seu poder. E esse Joabe é aquele mesmo que recebe a carta de Davi, que mandara por Urias já dizer: me coloque no lugar onde mais a guerra está ferrenha, me coloque em um lugar onde eu não possa voltar vivo, onde mais o fogo inflama. Aleluia. Joabe é esse. Joabe, louvado seja Deus, é aquele que comanda esse exército, que obedece ao rei Davi, e coloca lá Urias aonde Davi mandou colocar. Mas o texto que nós lemos está falando de um Joabe diferente, um Joabe mudado, um Joabe, aleluia, que não tem mais esse desejo, essa vontade ou essa característica de servo. Que o servo que é servo obedece ao seu senhor. O servo que é servo, ele não toma decisões antes de consultar o seu senhor. Pelo contrário, ele espera o seu senhor direcioná-lo. Porque o servo não tem escolha, o servo não tem vontade própria. Quem manda no servo é o seu senhor. Mas vamos olhar para adiantar. Joabe agora escuta a conversa que Abner traz, e é uma boa conversa, são boas novas para Davi. E a Bíblia diz no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo de número 26, que Joabe retirou-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e fizeram voltar ao poço, desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Olha, a primeira característica de alguém desleal é um espírito independente. Sabe o que é isso? Uma pessoa que acha que já pode fazer tudo sem comunicar a ninguém. Meu Deus, é forte isso aqui, viu? É uma pessoa que acredita que já chegou em um nível que não tem superiores, que já chegou em um nível que não precisa ou não deve satisfação a seu ninguém. Sem que Davi soubesse, missionária Jamile, vai Joabe e mata Abner. E assim foi feito, aleluia, nesse capítulo 3 de 2 Samuel. Mas não parou por aí. Quem é desleal, aleluia, louvado seja Deus, Deus está falando, ele não para por aí. No capítulo de número 18, olha o que é que a Bíblia diz no capítulo de número 18,
de 2 Samuel. É só você, quem está com a Bíblia, acompanha aí do outro lado. Cláudia Cavalcante chegou agora. Capítulo 18, versículo de número 5, depois o 12 e depois o 14. Diz assim, ó: e o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Olha só, versículo 12, 2 Samuel capítulo 18, versículo 12. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Versículo 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aleluia. Esse é o tipo de mensagem que não dá glória, mas edifica, prepara você para viver e vencer os processos, suportar a deslealdade que vem por aí, minha prima Ivanilda Caetano. Porque olha o que está dizendo: Joabe não para em matar Abner. Joabe agora escuta uma instrução do rei Davi no capítulo 18 de 2 Samuel, e Davi diz o seguinte: olha, por favor, eu estou dando uma ordem, dê uma ordem, brandamente, por amor de mim, você trata com Absalão, por amor de mim, não toque nele não. Porém, quando chega diante de Absalão, sabe o que é que Joabe faz? Joabe mata o filho do rei. Joabe mata o filho de Davi. Queridos irmãos, quem tem um espírito independente, aleluia, não quer mais ouvir sua liderança. Quem tem um espírito independente, o líder diz: faça A, ele faz A, B, C, D, E, e vai embora no alfabeto. O líder diz: não faça nada, ele faz tudo. O líder diz: faça tudo, ele não faz nada, porque ele tem um espírito independente. Na mente dele, ele não precisa de ninguém. Na mente dele, ele não precisa obedecer ordens. Na mente dele, ele não precisa prestar contas a seu ninguém. Isso é o primeiro princípio da deslealdade. O primeiro estágio de alguém desleal é quando alguém, aleluia, se mostra com um espírito independente. Repreenda isso na sua vida. Repreenda aqueles que estão ao seu redor. Identifique se quem anda contigo tem espírito independente. Se tem, se afasta. Não anda junto, porque senão vai pagar preço também. Não para por aí. Capítulo agora, aleluia, 12, versículo de número 28 de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 28. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículo 28. A Bíblia diz no versículo 28 o seguinte: ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Aleluia. Então mandou Joabe, a Bíblia diz aqui no versículo 26 em diante, louvado seja Deus. Entretanto pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá
e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Olha o que é que eu compreendi isso aqui agora. A Bíblia está dizendo no versículo 28 que o próprio Joabe, agora que se acha a última bolacha do pacote, vai e peleja contra a cidade de Rabá, né? E toma toda a cidade. E depois manda dizer ao rei: olha, rei, eu pelejei contra Rabá, tomei a cidade, tomei toda a cidade das águas. Agora ajunta o resto do povo, cerca a cidade e toma, pois tomando eu a cidade, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. O que é que ele está dizendo aqui nessa palavra? Eu entrei numa furada, eu fiz o que não devia fazer. O Senhor vem agora e conserta o meu erro, né? O Senhor venha agora e salva o meu nome dessa enrascada, que eu fiz o que não deveria fazer. Eu entrei onde não deveria entrar. Davi não mandou Joabe, pelo que eu estou compreendendo da palavra, é isso. Davi não mandou Joabe para lá, mas vai lá. Este homem vai, se acha que agora o chefe me nomeou, o rei me nomeou, agora eu faço o que é que eu quero. E vai lá e peleja contra a cidade. Quando peleja contra a cidade, aí a Bíblia diz que ele manda mensagem para o rei, diz: olha, junta aí o resto do povo, cerca a cidade, toma a cidade, porque eu tomei a cidade agora e não pode vir sobre mim não pode vir esse peso contra mim não, porque quem o rei é o Senhor. O espírito independente, ele sabe que ele quer algo que não pode alcançar. Tem coisas, meus queridos irmãos, que por mais que você seja chefe, você seja líder, você seja isso, você seja aquilo, você tenha diploma, você tenha currículo, você tenha, enfim, sempre tem alguém superior a você, sempre tem uma autoridade maior sobre a sua vida, sempre você vai dever explicações, sempre você vai precisar de um de outro. Manda embora esse espírito independente para lá, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo aqui também no livro, eu quero compartilhar com vocês aqui, primeiro livro de Reis, só para a gente passar para o segundo ponto, o segundo estágio. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número, primeiro livro dos Reis, o capítulo é o de número 5, aliás, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao 7, diz assim, versículo de número 5 ao 7, aleluia. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele, né? E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizesse assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão, e tinha inteligência com Joabe, filho do Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Olha que coisa séria aqui agora. Eu só fiz a leitura desse texto aqui para terminar esse primeiro estágio, e você não vai ficar em dúvida. O espírito independente é o primeiro estágio de alguém desleal. Veja que coisa séria. Alguém desleal. Bíblia está dizendo, 1 Reis, capítulo 1, Davi está velhinho, mas é rei. Davi está encerrando seus dias, mas é rei. Sabe o que é que o espírito independente faz? Antes de Davi morrer, o filho de Davi, por nome de Adonias, se levanta na cabeça e diz o seguinte: eu vou reinar, eu vou assumir esse reinado.
Olha quem está do lado dele, o espírito independente, Joabe. Joabe vai lá e vai seguir esse homem. Joabe vai lá e vai seguir esse cidadão. Vai seguir Adonias. Ei, irmão, pode ser filho de rei, pode ser neto de príncipe, pode ser o que for. Se não estiver debaixo da direção de Deus, não siga, não acompanhe, não ande perto, porque você vai se queimar, porque você não vai vencer, você não vai alcançar, tá certo? Recebe essa palavra nessa noite, porque isso é muito forte. Louvado seja Deus. O espírito independente é o primeiro estágio da deslealdade. O segundo estágio da deslealdade, queridos irmãos, é o estágio que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 24. Quem está com a sua Bíblia aí já vai marcando. Não esquece esses versículos, irmão, medita nisso, escreve aí, eu falei, comenta, printa, faz aí em nome de Jesus, para você não esquecer, porque isso é vida. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é precaução, a palavra de Deus, aleluia, é precaução para nós. Versículo de número 10, capítulo 24 de Mateus, versículo de número 10, diz assim, ó: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Olha que coisa forte, aleluia. Isso, vou ler de novo: nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que é que fala no capítulo 24 de Mateus? Fim dos tempos. O que é que fala no capítulo 24 de Mateus? Princípio das dores. O que é que fala no capítulo 24 de Mateus, meu amigo Elifas Cassiano? Sobre o que nós devemos de prestar atenção. Estamos nesse tempo, queridos irmãos, é fim dos tempos, é volta de Jesus, é coisas acontecendo, e você precisa estar firme, você precisa ter raiz, porque o segundo estágio da deslealdade é a ofensa. A Bíblia está falando no versículo 10 de Mateus capítulo 24 sobre ofensas. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. O que é se aborrecer? É um ofender o outro, um ofende de lá, outro ofende de cá, um trai de lá, um trai de cá, um faz uma cilada para cá, outro inventa outra mentira de cá. Queridos amados irmãos, presta atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Tome muito cuidado para não entrar, aleluia, nesse jogo. Se estão te ofendendo, ofereça o que você tem. O que é que eu tenho? Se eu tenho paz, eu ofereço paz. Se eu tenho amor, eu ofereço amor. Se eu tenho benevolência, gratidão, se eu tenho fruto do Espírito dentro de mim, eu não posso pagar na mesma moeda. Se eles vêm quente, eu vou com água, aleluia, para apagar o fogo mesmo. Eu não vou fervendo não, irmão. Se eles vêm para cá com 5, com 10, com 20 pedras contra mim, eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieto, eu vou abrir a porta, vou abrir a porta do quarto, entrar, fechar, orar o meu Pai em secreto, que o meu Pai no STJ, que é o Supremo Tribunal de Jeová, vai resolver a minha causa. Descansa o coração, esfria a cabeça e não vá bater boca não, não vá retrucar não, porque a ofensa é o segundo estágio da deslealdade. Todo aquele que tem o espírito independente pode ter certeza, ele vai viver de ofender os outros. Todo aquele que tem espírito independente, para eles ninguém presta, só ele vai viver com ofensa. E eu estou dando um recado para alguém que está me ouvindo: não abra, aleluia, a sua intimidade para esse tipo de pessoas. Não abra
a sua boca, aleluia, nem sequer para aprovar esse tipo de conduta, porque senão você também vai se ferir, e não é isso que Deus quer para nenhum de nós, tá certo? Agora vamos lá voltar para o capítulo de número 13, agora de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel, capítulo de número 13, vai lembrando aí, não esquece não, primeiro estágio da deslealdade é o espírito independente, segundo estágio é a ofensa, alguém que vive a ofender os outros, o terceiro estágio da deslealdade, eu quero ler com vocês no capítulo de número 13 de 2 a Samuel, aleluia, louvado seja Deus. Eu vou falar, aleluia, de algo muito forte aqui agora. Olha só, capítulo de número 13, versículo de número 22 e depois o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, 22 e versículo 28. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Versículo de número 20, aleluia, e 8. Porque Absalão aborrecia a Amon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Amon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o que é que eu vou falar para você aqui agora. Essa história aqui está falando sobre um incesto que houve. Um filho de Davi chamado Amon acabou se relacionando com Tamar, que era outra filha de Davi. Amon acabou se relacionando com Tamar. E a Bíblia está falando aqui sobre outro filho de Davi chamado Absalão, que poderia fazer alguma coisa no momento e não fez. Momentos depois, Absalão vai lá e manda matar o cidadão. Espera aí. No versículo de número 22, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Aí isso no versículo 22. No versículo 28, Absalão dá ordem aos moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Amon, então você pode matar. Não tenha medo. Porventura não sou eu que estou ordenando? Esforçai-vos e seja valente. Escute. Está certo, irmã Maria de Fátima. Amanhã a senhora assiste o restante. Escute isso aqui que é muito forte. O terceiro estágio da deslealdade tem nome: passividade. Sabe o que é uma pessoa passiva? É uma pessoa que ela não diz nada. Ela não quer dizer opinião nenhuma, irmã Silvaneide. Ela está em uma reunião de obreiros, ela tem sua reunião, ela tem sua opinião formada, mas não fala nada. Quando a reunião acaba, aí ela tá. Isso é alguém passivo. Isso é deslealdade. Cuidado com isso. Porque Amon está diante de Amon. Absalão está diante de Amon. Absalão está diante de um irmão que acabou de estuprar sua irmã. E Absalão nada faz, nada fala. Diz a Bíblia: nem mal, nem bem. Tanto fez, como tanto faz. Tem gente que é assim: ó, que você resolver aí tá bom. Quando é resolvido, aí fica falando besteira, né? Não, que você decidir aí tá feito.
Quando você decide, aí ela vai na casa de um por um para dizer a opinião dela, que era para ser assim, era para ser assado. Isso é passividade. É o terceiro estágio da deslealdade. É quando alguém se recusa a agir. Tá certo? Aprenda isso nessa noite. É quando alguém se recusa a agir. Ela não tem vontade de tomar decisão. Pelo contrário, ela só fica observando. Ela observa, não fala nada, e depois é que ela se mostra. É alguém desleal. Recapitulando para você compreender: primeiro estágio, espírito independente. Segundo estágio, ofensa. Terceiro estágio, passividade. O quarto estágio, eu preciso dizer para alguém, mostrando no livro de Números, aleluia, o quarto livro da Bíblia, Números, capítulo de número 12. Números, capítulo de número 12. Vamos aqui na palavra do Senhor, versículo de número 1. Números, capítulo de número 12, versículo de número 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Aleluia. Olha que coisa séria agora, meu Deus. Números, capítulo de número 12, versículo de número 1. Moisés está em um novo casamento. Contraiu uma mulher para se casar. E Miriam e Arão estão agora falando contra Moisés por causa da mulher que Moisés arrumou. Sabe o que quer dizer isso? Crítica. Quarto estágio da deslealdade, a crítica. Talvez você e eu poderia pensar: poxa, isso poderia ser o primeiro estágio. Isso poderia ser o primeiro estágio. Quem é que não critica hoje? Quantas pessoas a gente não vê criticando um, criticando o outro? Mas eu preciso dizer para você uma coisa: quando alguém vem criticar alguém, ela já tem passado por esses 3 estágios. Ela já tem sido independente, ela já tem ofendido, ela já tem sido passiva, e por último ela vem criticar. Porque tem gente que é perito em criticar. Critica a roupa que a pessoa veste, critica o jeito que o pastor prega, critica o jeito que a igreja está, critica o jeito que o irmão canta, critica o jeito que a irmã se veste, critica o cabelo, critica o sapato, critica a escolha da pessoa, o trabalho dele, o trabalho dela, critica o carro que ele comprou, critica, meu Deus, tudo é crítica. Quando ela está nesse estágio, ela já passou pelo espírito independente, ela já passou pelo estágio de ofensa, já passou pelo estágio de passividade, e agora ela está no quarto estágio da deslealdade. Ela é tão desleal que ela só critica. Só critica. Se ele casa com uma morena, não presta. Casa com uma branca, não presta. Se ela arruma um rapaz forte, não presta. Se ela arruma um mago demais, também não tem futuro. Se ela arruma um ricão, é interesseira. Se ela arruma um rapaz que não tem condições, ela também não sabe escolher. Então, meus irmãos, você que está sofrendo a deslealdade, deixe quem está sendo desleal para lá. Deixe quem quiser criticar para lá. Não se ligue nisso. Pense somente no que o Senhor tem para você, porque é muito grande, em nome do Senhor Jesus. Voltar para 2 Samuel para ir para o quinto estágio. 2 Samuel capítulo de número 15. Louvado seja Deus.
É muito forte, missionária Jamila, é benção. A palavra de Deus é benção para nós, é benção. Capítulo de número 15, versículo 3 e 4, olha, 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo 3 e 4, Jocilene Silva, 2 Samuel, capítulo 15, de número 3 e 4, diz a palavra: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Aleluia, louvado seja Deus. Este quinto estágio, queridos irmãos, tem nome bem atual, peculiar, tem nome bem, como que eu posso dizer para vocês, bem falado nos dias de hoje. E eu preciso que você entenda isso aqui. O quinto estágio da deslealdade, o quinto estágio de alguém desleal, é o estágio político. E é dado esse nome, estágio político, por quê? Sabe por quê? Porque estamos em tempo de eleição agora e nós sabemos que o político é aquele. A verdade é essa. Em sua, eu não vou dizer nem maioria, eu vou dizer 99,9%. 99,9% dos políticos, ele resolve tudo. Tudo. Ele sempre quer agradar todo mundo. Esse é um estágio da deslealdade. É a deslealdade política. Que deslealdade é essa? É aquela que o pastor não está agradando, mas ele chega por trás e diz: se eu fosse o pastor. O patrão não está agradando, ele chega por trás e diz: se eu fosse seu patrão, rapaz. O líder da comissão dos jovens da mocidade não está agradando, ele chega fazendo a cilada e se eu fosse o líder era diferente. Você tinha vez. Olha a deslealdade entrando aí. É colocado esse nome nesse estágio porque geralmente o político ele se apresenta como a solução de tudo. O político ele diz, se você perguntar, solução para a educação, precisamos de mais escolas em tempos integral, precisamos de melhorar o ensino médio, o ensino fundamental, precisamos de mais professores capacitados. E segurança pública, precisamos melhorar as viaturas, precisamos melhorar a equipe, aleluia, de segurança nas ruas, segurança na sociedade, precisamos equipar os efetivos, equipar a polícia militar, polícia civil, e a infraestrutura, aí ele começa, precisamos fazer mais calçamentos, precisamos asfaltar mais ruas, precisamos saber como entrar em várias localidades na favela, em várias localidades na zona rural, precisamos ajeitar as estradas vicinais. E a saúde, vamos adquirir mais ambulâncias, vamos adquirir mais leitos de hospitais, leitos de UTI, vai ter tudo isso. Enfim, ele sempre quer agradar todo mundo, ele quer agradar todo mundo, e ele, aleluia, quando ele diz que quer agradar todo mundo, automaticamente ele está dizendo, olha o que é que Absalão diz, capítulo de número 15, versículo de número 3 e 4, ele diz o seguinte, olha, os teus negócios são bons, são retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Quem me dera ser o juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ele está dizendo, se eu fosse o prefeito no lugar desse aí, se eu fosse o governador,
Se eu fosse o presidente no lugar desse aí, se eu fosse o senador, mas se eu fosse o deputado, irmão, evite estar criticando, evite estar se colocando como solução no lugar de quem Deus estabeleceu para estar. Se Deus colocou alguém em uma posição e aquela pessoa não está cumprindo, quem vai tratar é Deus. O Deus que levanta, estabelece reis, é o mesmo Deus que destitui, que abate, que levanta outro. E se você for escolhido, amém. Mas não fique se autoproclamando. Se eu tivesse lá, se eu fizer, se fosse eu o líder, se fosse eu o coordenador, se fosse eu. Deixe que Deus sabe trabalhar e colocar todo mundo no lugar dele. Deixe que Deus sabe fazer. Mas não seja desleal, em nome de Jesus. Não seja desleal, tá bom? Eu estou falando essa palavra não é só para você não, ela serve para mim também, que ela é uma espada de dois gumes. Ela vai lá, ela vem cá, ela corta, ela vai na divisão da alma, do espírito. É por isso que nem todo mundo fica, porque quando a palavra vai pegando, muita gente vai embora, né, Maria Ivaneide? Mas em nome de Jesus, o nome do Senhor tem sido glorificado através desse estudo abençoado aqui nessa noite. Eu vou partir para o 6º estágio, porque nós estamos caminhando para o encerramento. Eu preciso dizer para você, aleluia, no livro dos Provérbios, capítulo de número 30, Provérbios 30, aleluia, e o versículo é o de número 17, Provérbios 30, versículo de número 17, 30, versículo 17. Eu vou recapitular para você não se perder, gravar, escrever, anotar, em nome de Jesus. É os estágios da deslealdade. Primeiro estágio, espírito independente, você vai lembrar de Joabe. Segundo estágio, a ofensa, Mateus 24, versículo 10, não ofenda ninguém. Terceiro estágio, passividade, alguém que não toma decisão nenhuma, outrora por trás, toma as suas decisões próprias, é Absalão. 2 Samuel, capítulo 13. Quarto estágio, crítica, Números, capítulo 12, Miriam e Arão criticando a mulher de Moisés. Quinto estágio político, é Absalão, querendo se mostrar como o rei da cocada preta, né? A solução para tudo. 2 Samuel capítulo 15, versículo 3 e 4. Sexto estágio da deslealdade. Vamos lá para o livro de Provérbios de número 30, versículo de número 17. Aleluia, louvado seja Deus. Olha o destino do desleal aí, 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, covos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Olha só, é forte, Rosângela Barros, é forte, é muito forte. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, covos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Olha o que a Bíblia está dizendo, que os olhos daqueles que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, o que é isso? Quem é o pai aqui? É o nosso Criador, também são nossos líderes, são os nossos pastores, são os nossos presbíteros, são os nossos padres, são as nossas lideranças, são quem está sobre a nossa tutela, sobre a nossa, aleluia, autoridade. Estamos sob a sua autoridade, melhor dizendo assim. Então, esse é o sexto estágio da deslealdade, é o engano. Engana-se quem acredita, aleluia, que é melhor que o seu mestre. Engana-se quem acredita que tem alguma coisa pelo seu sucesso, que chegou a alguma coisa pela sua capacidade. Pelo contrário,
todo mundo precisa de um professor. Todo mundo precisa, aleluia, de alguém superior. Você lembra de Lúcifer? Lembre dele, que quando esqueceu que o que ele tinha não era dele, era de Deus, foi o que aconteceu com ele? Caiu. O que foi que aconteceu com ele? Caiu. Então, em nome do Senhor Jesus, o sexto estágio da deslealdade é o engano. A pessoa ela fica tão enganada, aleluia, que ela passa a se achar superior. Como ela já é independente, o espírito dela já é independente, como ela já se acha, ela já criticou, ela já falou mal, ela já ofendeu, ela já foi passiva. Quando era para comentar, não comentou. Quando não era para comentar, comentou. Ela já criticou, ela já se mostrou a solução para tudo. O que é que acontece? Ela agora está enganada. Ela está enganada desprezando os seus mestres. Ela está enganada desprezando o conhecimento. Ela está enganada pelo sucesso que aparentemente ela conquistou. Ela acha que está lá porque é boa demais, né? Porque não sabe, ou melhor dizendo, ela acha que não deve a ninguém, né? Ela acha que chegou lá por mérito próprio. Ela acha que lá está tudo certo, ela merece estar ali. Hoje eu estava conversando com um amigo de trabalho, um colega. De vez em quando ele entra ao vivo aí, eu acredito que ele não está ao vivo agora. Ele não está ao vivo agora, mas é o Cícero Ramiro, e ele comentava que falava a uma serva de Deus o seguinte trecho, e disse: olha, irmã, aqui ninguém merece nada. E a irmã olhou para ele e disse: como não? Né? Ela que tem uma formação superior, acabou a ficar pensativa nessa afirmação do irmão e disse o seguinte: olha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela começou a dizer: como não? E ele disse: o próprio Jesus falou, não merecemos nada, é tudo graça, é um favor imerecido, foi tudo ele quem conquistou. Amém? Então é isso, nunca perca essa essência, nunca perca essa essência, porque o sétimo estágio, ele é negócio sério, hein? O sétimo estágio, agora eu preciso ir lá no livro de 2 Samuel, capítulo 16, né? Versículo 1, é 3 textos que eu vou ler agora, rapidamente, agora para a gente estar caminhando para o encerramento. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1, e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço, aleluia, 2 Samuel, capítulo 16, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 cachos de uvas, de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo de número 16, verso 1. Aleluia, eu acredito que não é esse o verso 1. Não, capítulo 15, versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, né? E parava a uma banda do caminho da porta. Sucedia que ao todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, segundo o juízo, chamava Absalão, e assim lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel. É teu servo. Louvado seja Deus. Este versículo aqui que nós acabamos de ler, a partir do versículo do capítulo de número 15 de 2 Samuel, capítulo de número 15, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante, você vai ver sobre a rebelião declarada de Absalão. Versículo de número 7 de Apocalipse, capítulo 12,
12, versículo 7 diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Olha, fala sobre a rebelião de Lúcifer. Judas, Mateus capítulo de número 26, Mateus capítulo de número 26, versículo de número 47, 48, vai anotando aí, não vai esquecer não, tá bom? 47, 48, está aqui: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo, e o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Sétimo estágio da deslealdade é a rebelião declarada. Falei de 3 rebeliões: Absalão, filho contra pai; Lúcifer, criatura contra criador; e Judas, escolhido contra o Salvador. Eu preciso que você aprenda isso. A rebelião nunca vai vir de gente de longe, sempre vai vir de alguém perto. Então identifique esses estágios na vida de quem está ao seu redor e tome cuidado para que você não seja pego de surpresa, tá bom? O 8º estágio, você já sabe, e ele tem nome de morte, mais conhecido como salário do pecado. O salário do pecado é a morte, assim como está escrito lá em Mateus 27, que é o que aconteceu com Judas, é o que aconteceu com Adonias, que morreu. Aconteceu, está lá no 1 Reis, capítulo 2, versículo 25, Simei, 1 Reis, capítulo 2, versículo 46, Aitofel, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, Absalão, 2 Samuel 18, versículo 15, Lúcifer, Apocalipse 12, versículo 9, que esse eu vou fazer questão de ler, para a gente encerrar, e a feitiçaria que está descrita lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, e Êxodo 22, versículo 18, que é a mesma coisa, é quando alguém morre espiritualmente, é quando alguém perde a sua salvação, pois se rebeliou contra o seu Salvador, tá bom? Recapitulando, queridos irmãos: primeiro estágio da deslealdade, espírito independente; segundo estágio, ofensa; terceiro estágio, passividade; quarto estágio, crítica; quinto estágio, o estágio político; o sexto estágio, o engano; o sétimo estágio, rebelião declarada; e o 8º estágio, a morte. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, para nossa meditação. Vou estar encerrando esse estudo para vocês, dizendo o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, aleluia, louvado seja Deus, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele tira a culpa do pecado, te dá razão pra viver, faz você vencer essa guerra, faz seu espírito renascer. Ele levou os meus pecados, também levou a minha dor, fechou a
Escute o que Deus está falando com você hoje aqui. Ele é rei e você é servo. Ele é grande e você é pequeno. Muito obrigado por você que esteve comigo aí até esse momento, meditando na palavra do Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de uma maneira especial, nessa noite especial, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, eu entrego em tuas mãos a vida da Michele, do Rafael, da missionária Jamile, da Laudijane Cavalcante, as causas, meu Deus, que o teu povo tem apresentado diante do Senhor, a Maria de Fátima, a tua filha, meu Deus, aleluia, que pediu ali pelo seu esposo, pelo filho, pelo aquele casamento, meu Deus, a Rosa que apresentou ali também, a Judite Maria, todos os demais irmãos, meu Deus, que estão aí ligados conosco nessa noite. Pai, fica conosco, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada um de nós agora e para todos sempre. Você que crê, diga amém. Domingo, tamo junto, queridos irmãos. Encerramento da campanha das causas impossíveis. Vem para Canhotinho, vai ser forte, vai ser bênção, em nome de Jesus. Colégio Edith Porto, 19, 18 horas. Ministério Renovo, fazendo aniversário, Dia dos Pais, vai ser bênção. Não é o teu querer, mas eu te escolhi. Quer receber? Não é tua essa unção, é minha. Não é teu esse poder, é meu. Quando canta, quando prega e o céu se abre. Ei, não é você, sou eu. Essa graça que tu tem é minha. Essa voz que você tem sou eu. Não esqueça que você é vaso. Você é sou eu. Você canta, mas quem usa sou eu. Você prega, mas quem usa sou eu. Você canta, mas quem usa sou eu. A honra é minha, a glória é minha. Você é meu. Sou eu quem faço o céu descer. Sou eu nesse momento usando você. Abato o soberbo, exalto o humilhado e te trouxe aqui somente pra dizer que sou eu. Santo, forte, tremendo, poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. Canta. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, quem é? Levanta a mão no céu e diga: é Deus, 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 é Deus. A honra é dele, a glória é dele, tua vida é dele, tua casa é dele, a tua história é dele. Levanta a tua mão aí pra adorar. Deus está presente aqui nesse lugar. Segura a mão do que está perto de você. Eu canto profetizando. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão. Não diga forte, diga: meu irmão. Diga para ele assim: não é tua essa unção, é dele. Não é teu esse poder, é Deus. Quando canta, quando prega e o céu se abre. Não é você, é Deus. Essa graça que tu tem é Ele. Essa graça chamando sabe nessa. Não esqueça que você é vaso. Você é diamante de céu. Sou eu. Você canta, mas quem usa sou eu. Você prega, mas quem usa sou eu. Você adora, mas quem usa. A honra é minha, a glória é minha e você é meu. Sou eu. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte, tremendo e poderoso. Santo, forte e poderoso.